Já estamos de volta e o assunto agora é quiromancia. Você sabe que a mão, tem uma série de informações a respeito da sua vida e também da sua personalidade. O Thiago Paulista é estudioso do assunto. Hoje vai nos explicar sobre os formatos das mãos. Eles estão relacionados aos elementos da antiguidade: terra, fogo, água e ar. É isso, Thiago? Isso mesmo, tudo bem, Edu? Tudo jóia, e você? Tudo certo. A base da leitura de mão é justamente essa. Tá. Então, se fala muito das linhas, são importantes, claro, a gente fala aqui, mas entender qual é o elemento da mão, o formato, já mostra muito da essência da pessoa. Então, através dessa primeira parte da leitura, a gente sabe mais ou menos como as linhas elas vão direcionar também a expressão mental, emocional, vital da pessoa. Legal. Então, uma das principais informações, quando a pessoa estiver entendendo sobre a mão, analisando, é ela detectar qual elemento está ligado à mão. Exatamente. Então, essa é a primeira parte. Tá. Então, o elemento ele vai falar da pessoa de uma forma crua, sem condicionamentos, por exemplo. A natureza, a essência dela. Então, o elemento ele é importante para isso. E é claro que uma linha de cabeça, por exemplo, ela pode ter o mesmo formato, só que um significado levemente diferente dependendo do elemento. Então, uma coisa é uma linha da cabeça que vai para o Monte da Lua numa mão de água, outra coisa é na mão de fogo. Tá. Então, ela pode ter significados levemente distintos ali. Entendi. Falando sobre as linhas, você mencionou sobre a linha da cabeça. Gente, essa é uma das linhas mais importantes, dentre as linhas que a gente tem na palma da mão, mas tem outras também, né? Exatamente. Quais são? Pode ser a linha do coração, que também é uma outra linha importante. As três principais linhas, da cabeça, do coração e da vida. Tá. Essas são as três linhas que todos têm. A não ser que seja uma aberração aí, uma exceção da exceção mesmo. Tá. Mas todo mundo tem porque ela corresponde a aspectos extremamente importantes, na mentalidade, o cérebro, o coração, a parte física mesmo, a vida da pessoa. Então essas linhas são as primárias. Tá. Linhas secundárias são linhas importantes também, mas que a gente não vê com tanta, assim, em todo mundo. Vê com frequência, mas uma ou outra pessoa não vai ter. Como a linha de Saturno, por exemplo, que responde muito sobre a carreira, sobre dinheiro, estabilidade. Linha do Sol, linha de Mercúrio. Essas são linhas secundárias que boa parte das pessoas tem, mas elas não são essenciais. Elas não vão prejudicar a pessoa a nível de existência. E as linhas menores também, que aí tem cinturão de Vênus, linha da intuição, linha de intoxicação, Todas essas linhas são linhas menores, que aí poucas pessoas têm, que são coisas que vão se adicionando ali na personalidade dela. Muito legal. Então, bora aprender, gente, sobre as linhas, sobre as mãos e as relações com os elementos. Então, pode ser mão de terra, fogo, água ou ar. Exatamente. E a gente pode também ter uma certa mistura entre dois elementos. Às vezes acontece. Tá? A mão fogo, por exemplo, começando pelo fogo, ela costuma ter uma palma mais retangular, então não é uma palma quadrada. Ela é levemente comprida, só que ela vai dar uma sensação mais larga. Tá? Só que ela não é quadrada. E os dedos um pouco mais curtos que a largura. Então a gente mede assim, a palma mesmo, o comprimento da palma, e depois o tamanho do dedo do meio em relação à largura da própria palma. Tá. E tem pessoas que fazem isso aqui também, para ver se o dedo é grande ou não. Aí se o dedo chega a tocar no pulso, muita gente vai falar que é um dedo comprido. Sim. Se não chega no pulso, já começa a entrar um dedo um pouco mais curto, médio para curto. Tá? Mas a gente pode ir na régua também. Se tiver dedos compridos... Se tiver dedos compridos, aí vai para dois elementos, ar ou água. Tá. Se tiver dedo curto, são dois elementos, terra ou fogo. Terra ou fogo. E a gente vai ver pelo formato da palma. Então a mão do elemento fogo, ela tem aquele formato oblongo, e os dedos um pouco mais curtos. Então ela vai dar uma impressão que ela é bem larga. Mesmo não sendo exatamente larga, vai passar essa impressão. Geralmente a mão fogo ela também carrega outras características, geralmente ela é um pouco mais avermelhada,
tá? Porque tem aquela coisa da temperatura do fogo, né? Sim. Pessoas são mais agitadas com o elemento fogo, então ela costuma ficar um pouquinho mais vermelha a mão. É um pouco mais dura também, aquela mão já mais que não é tão flexível, que você não mexe com tanta facilidade, ela já mais firme, né? Porque o elemento fogo ele traz essa autoridade muitas vezes, né? Um elemento impetuoso, um elemento muito ativo, né? Que vai para cima. Então não tem como muito a mão ser mole, Tá. não vai combinar. Pode ser que aconteça, pode, mas vai ser também uma exceção à regra. Geralmente é assim. E as unhas costumam ser mais curtas também, tá? Menores aqui no dedo. Mas você vai ver que a palma ela tem uns 2 centímetros de diferença entre largura e comprimento. E você vai pegar o dedo do meio e vai verificar se ele é maior ou menor que a largura da palma. Se for menor, é fogo, Tá. nesse caso. E o fogo ele também traz outras características, né? É um elemento que fala de intuição também. É o fogo. Muitas vezes a gente associa com a água, que também tem a ver, mas o fogo ele também tem um processo intuitivo, espiritual forte. Na magia a gente até conecta o fogo muito com a espiritualidade, então tem a ver com isso. É uma espiritualidade não tão assim estudada, né, que a pessoa vai na paciência ali, mas ele tem um contato muito grande, né? Não é um elemento assim 100% natural, né? Você não vê árvore de fogo, né? Você tem que produzir o fogo. Sim. Né? Então ele tem essa questão mais elevada, talvez, né? Elevado eu não gosto muito de falar porque dá a impressão de superioridade. Sim. Mas tem uma diferenciação, né? E você também não vive no fogo, né? Você toca a planta, você toca a água, mas pegou no fogo, queimou. Não. É. Então a gente já tem essa distinção, né? As pessoas do fogo. Uhum. E falando de personalidade, o fogo tem aquela questão da audácia, da competitividade muito forte, tá? Do desafio, tá? De gostar de se lançar nas coisas. Então não é um elemento onde a pessoa vai ficar muito tempo paradinha, quieta, né? Tem uma agitação, principalmente física, né? A agitação mental a gente vai ver mais no ar, no fogo ela é mais física mesmo, de fazer as coisas, de buscar, por exemplo, tem que ter o desafio. Se você for falar de relacionamento, o fogo ele é um pouco difícil de se relacionar por causa disso, né? Porque ficou estável, ele perde interesse. Tá? Viu que não tem o desafio, viu que está muito fácil ali, viu que está muito cômodo, muito tedioso, ele já começa a ficar meio... começa a perder o tesão ali, começa a perder a paixão. Né? Então ele é muito movido por paixão mesmo, então sempre tem que estar ali. Alimentando. Tá, então características da mão de fogo, geralmente um pouco mais avermelhada, as unhas não são tão longas, a palma é retangular. Exatamente, o dedo é um pouco mais curto. O dedo é um pouco mais curto, tá? Essas algumas características e a pessoa vai ser com ímpeto, impulsiva, cheia de energia, corajosa, uma pessoa sem paciência talvez, Sem paciência, né? Impaciente. muitas vezes. Às vezes irritável, né? Muitas vezes irritável, né? Mas como característica positiva também, claro, todas essas características elas são positivas também, de certo ponto. Mas é uma pessoa mais entusiasmada, disposta, é uma pessoa com muita energia, ali com muita vitalidade. É uma pessoa que muitas vezes não tem tanto tempo ruim para as coisas, né? Ela pega e faz. Principalmente se você jogar o eu duvido, né? Daí ela vai que vai. Aí ela vai que vai, né? Porque tem que provar que que faz é as coisas, que é aquilo, que consegue. Gente, o Thiago ele trouxe uma imagem sobre as palmas. A gente vai soltar na tela aqui em alguns momentos para vocês irem comparando, né, a diferença entre as mãos. Sim, a imagem do fogo está em inglês, mas sei lá, Intuitive é a primeira da esquerda para a direita. Tá. Você vai ver que às vezes a mão fogo ela não tem o monte da lua grande, tá? Às vezes pode acontecer de não ter. Então os montes aqui eles também dão uma modificada no formato e tal. Mas o que importa é que você vai ver que é uma mão que realmente dá a impressão que vai pum, assim na pessoa. Ok, vamos então ver agora, né, a próxima mão, né, que a gente vai conhecer hoje. Falando dos dedos curtos, a gente vai para a terra, que também tem o dedo curto. Só que a terra ela tem uma diferença que a palma ela é bem quadrada. Então você vai ver, se você pegar uma régua para medir, mede daqui, ó. Vai dar um quadradinho, tudo da mesma medida. Tudo na mesma medida. Aproximado. E bem aproximado. Às vezes não dá, mas se tiver 1 centímetro, por exemplo, ainda é quadrada. Tá? Quadrado por quê? Aquela coisa da ordem, né, da organização, no caso do elemento terra, da praticidade. Porque sempre que a gente vê dedo curto, a pessoa ela é mais prática mesmo.
tá? E a questão do elemento terra, da mão terra, muitas vezes os dedos eles vão ser mais ou menos do mesmo tamanho também. Então vai ter pouca diferença entre um e outro. Aqui. E o formato do dedo também vai ser meio quadrado, né? Aqui. E outra coisa do elemento terra é que o elemento terra, a mão não tem muitas linhas. Então vai ser difícil ver uma mão terráquea, né? Vamos dizer assim, com várias linhas capilares, por exemplo. É bem direto ao ponto. Tá. Porque o elemento terra, ele é prático, Objetivo. ele é estável, ele é objetivo. Ele é o oposto do fogo em muitos aspectos, porque o fogo ele gosta do desafio. A terra, ela prefere evitar o desafio. Ela prefere ficar lá na calmaria, na estabilidade, na paciência. Na zona de conforto. Na zona de conforto, né? O elemento terra realmente, ele preza muito por isso. Tá? São pessoas que vão ficar no emprego muito tempo, construir carreira. Casamento também é a mesma coisa, a tendência é que ele dure por muitos anos, porque a terra ela prefere evitar a fadiga emocional. Então é melhor ficar tranquilinho ali do jeito que tá do que ficar trocando muito, porque ela vai se sentir desconfortável. E a mão do elemento terra também tem a tendência de ser bem dura. Tá? Ela não vai mexer muito, porque a flexibilidade da mão fala muito da nossa personalidade também. Então uma mão mais rígida, a pessoa ela costuma ser mais firme nos objetivos. Tá? E uma mão mais mole, que mexe muito, que dobra muito, é uma pessoa que se adapta muito mais às circunstâncias. Tá? Mas ela pode pecar aí pela falta de concentração também. Aí a falta de sustentar os objetivos dela também é muito comum. Tá. Ok, então já aprendemos aí um pouco a diferença da mão fogo para a mão terra, né? Características, né, das pessoas que possuem aí cada uma dessas mãos. E já vamos aprender sobre a mão água e sobre a mão ar. Mas antes da gente continuar, vou falar com você sobre a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Você conhece a Brasil Esotérico? Gente, tem absolutamente tudo. Itens de radiestesia e radiônica, de Feng Shui, uma variedade muito grande de cristais, estátuas de deuses de diversas culturas, amuletos, talismãs, tem livros também e oráculos. Dá uma olhada. Esta é para você que adora um bom oráculo e livros para aprimorar seus conhecimentos de espiritualidade, magia e ciências ocultas. Na Brasil Esotérico você encontra tarôs, runas, baralhos ciganos, dentre outras ferramentas divinatórias. Tem também toalhas, caixinhas e saquinhos de tarô. Praticamente tudo que você precisa para fazer suas leituras oraculares. A Brasil Esotérico fica na Rua Ouro Grosso, número 180, em São Paulo. Nas compras pelo site brasilesoterico.com, utilize o nosso cupom e tenha 10% de desconto. Basta digitar as palavras Astral Cupom e você terá este benefício. Brasil Esotérico, a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Você viu quanta coisa? E o melhor, gente, é que a Brasil é distribuidora. Então você, lojista, pode entrar em contato porque eu vou te dizer, eles têm ótimas condições para o seu negócio. E quem está em São Paulo pode ir até lá visitá-la. Fica na Rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche. Agora, para você que está em outra cidade, que tal acessar ao site brasilesoterico.com? Além de fazer suas compras e receber tudo rapidamente no conforto do seu lar, você vai ter 10% de desconto se utilizar o Astral Cupom. É simples, basta digitar Astral Cupom, aplique esse cupom quando estiver finalizando sua compra e você vai ver, né, esse descontão entrando para você. Então já sabe, hein? Pensou em artigos esotéricos? É claro que é na Brasil Esotérico. E agora a gente volta com o Thiago Paulice falando sobre formato das mãos e também da relação delas com os elementos. Falamos sobre mão de fogo e mão de terra. Agora, vamos para a mão do ar. Mão do ar. A mão do ar, ela tem a semelhança com a mão da terra porque ela também tem a palma quadrada. Tá. Então a mesma coisa, né? Vai verificar lá se está tudo na mesma medida. E os dedos da mão do elemento ar, eles são mais longos, o que vai diferenciar da mão terra. E não necessariamente vão ser todos da mesma altura. Muitas vezes acontece.
tá? De todos ser mais ou menos do mesmo tamanho ali e tal, mas você vai ver que os dedos eles são compridos e a palma ela é bem quadradona. O elemento ar ele já pode ter uma quantidade maior de linhas, né? Porque muitas linhas nas palmas elas também falam de muitos interesses que a pessoa tem na vida. Então o ar ele costuma se interessar por muita coisa. Então, o ar ele não é tão assim focado muitas vezes. É claro que a pessoa ela pode ser focada dependendo da palma, também não é porque é elemento X ou Y que vai acontecer, né, exatamente. Mas o ar é o elemento do intelecto, o elemento das ideias, da comunicação, das relações entre as pessoas, tá, interpessoais. Então o ar ele está em vários cantos, né? Ele está permeando tudo aqui. Então a pessoa do elemento ar ela tem uma agitação parecida com do fogo, só que na mente, na cabeça. Enquanto o fogo ele é mais atlético, né? Mais de fazer as coisas, o ar ele é mais de pensar muito, falar muito, muitas vezes. Se for um ar muito desregulado pela palma, é aquela pessoa que fala sem parar assuntos que muitas vezes não tem conexão nenhuma, né? Um com o outro, que não deixa ninguém se expressar, que é aquela pessoa que fica até cansativo ficar do lado porque você não aguenta. Né? E não acompanha, você né? não A acompanha velocidade, o ritmo dela, até a questão da fala. E como ponto positivo, são pessoas muito inteligentes, tá? Então é um elemento que é mais ligado à questão do raciocínio, da mentalidade forte, se interessam por vários assuntos, então elas conhecem muito, tá? Principalmente na teoria. Você vai ver muito também o pessoal que trabalha com lei, né? Com direito, juízes, advogados com a mão do elemento ar, né? Porque é uma profissão que precisa de muita informação, precisa guardar muito conhecimento. Então o elemento ar ele vai ter essa capacidade, né, de acumular coisas na cabeça e dependendo da mão, claro, elas conseguem colocar mais em prática. A tendência é que consiga, porque a palma é quadrada e a palma quadrada ela traz praticidade. Então ela tem essa capacidade de pegar, né, puxar das ideias e colocar em prática se as linhas, né, o restante da palma colaborar com isso. Para relacionamento, por exemplo, pode ser bom, pode ser ruim. Tá? Depende, de novo, do que está acontecendo na mão. Mas como o elemento ar ele gosta de se relacionar muito com as pessoas, também existe uma tendência a ele ficar com bastante gente ao longo da vida. O elemento ar ele tem essa questão, né? Porque para ele também pode ser muito difícil se aprofundar em uma questão. Pode conhecer muito de tudo, mas um pouquinho de cada coisa. Isso vai para as relações também, então muitas vezes ele prefere se relacionar com muitas pessoas, tá, de uma forma mais rápida do que pegar uma relação e se aprofundar ali. Isso pode acontecer com o fogo também, só que o fogo ele tem, de novo, o viés do desafio, né, da questão do corpo, da questão da paixão muito forte, né, então lembra muito a carta do carro, inclusive. Notaram? Aquela coisa que vai com tudo, mas também para rápido, né? Também não fica firme, né? Precisa estar sempre ali no caminho, tá? Não vai parar. O ar é mais essa questão de ideia, de conhecer várias pessoas, de absorver várias culturas, né? De se interessar aí por diversos tipos de conversa, então ele se estabilizar pode ser um pouco difícil também, pode ser desafiador. Atrai mais situações passageiras? O ar de passagem, por ser um elemento leve, solto? Pode ser também, atrai coisas um pouco mais dinâmicas, tá? Mas ele também procura essa interação muito forte. Ok, essa é a mão ar, né? E aprendemos um pouquinho também, né, da personalidade de quem possui essa mão. Vamos agora à mão água. A mão água, ela tem a palma parecida com a do fogo, né? Porque também tem aquele formato oblongo, tá? Ela não é quadrada. Mais retangular. Então. Só que a mão água você vai conseguir identificar muito bem porque ela é muito comprida. É aquela mão fina e longa, bem longa. Esse é o elemento água. Ela também vai ter os dedos longos. Geralmente vai ser uma mão bem branca, bem clara, assim, né? Bem assim, pálida, inclusive. Mas você vai conseguir identificar de uma forma muito fácil, né? Porque justamente pelo formato dela. O elemento água, ele tem várias características, né? Ele é multifacetado, na verdade. Então você pode ter uma pessoa... Vai ter uma pessoa que se interessa com profundidade pelos assuntos, né? A água, né? O oceano, tudo, tem muita coisa lá embaixo, né? Muita coisa para ser explorada. Então, dependendo da palma, ele vai gostar de explorar as coisas com mais profundidade, mas também, dependendo da palma, ele pode se perder muito fácil. Então, ele acha que está no fundo, mas não vai. Não tem essa conexão com a realidade. Então, o elemento água ele é muito mais psíquico,
A gente fala de mão psíquica também, por elemento água. É uma mão muito ligada aos sentimentos, às sensações, coisas assim abstratas muitas vezes, mas todas ligadas à sensibilidade, tá? Uma pessoa muito sensitiva. Ela pode ser também muito espiritual, muito intuitiva, mas assim, quando ela se conecta lá por dentro. Pode ser fantasiosa também? Pode imaginar coisas, por exemplo, para o bem e para o mal, né? Coisas produtivas, né? Pode ser um excelente... É uma pessoa que cria muito, né? Que tem uma desenvoltura muito grande para trabalhar com a imaginação, mas pode ser também uma pessoa que fantasia muito questões que não existem. O elemento água. Em termos de romance, também depende muito da mão. Pode ser uma mão água um pouco mais firme. Então a pessoa ela tem uma tendência a ser romântica, idealista, mas ali ela vai atrás das coisas, tá? Ela é uma pessoa bem, assim, fiel também, fixa. Agora, se for uma água muito mole, não é que vai ser infiel, mas é a pessoa muito passiva. Então ela vai com todo mundo, tá? Todo mundo leva ela, na verdade. Então esse é o perigo da água, né? A água é o elemento que você menos consegue identificar bem. Tem a questão de personalidade, é aquele que mais você vai ter um desafio grande, porque você não sabe muitas vezes o que se passa lá dentro. E às vezes a própria pessoa da água também não sabe o que se passa dentro dela. Então é muito comum ela ser meio perdida, meio alheia, assim, às coisas. Mas é uma mão com bastante coisa interessante também, tá? Uma mão que a pessoa do elemento água, ela tem uma tendência a ser um pouquinho mais rica em termos interiores por causa disso, tá? Então os outros elementos, eles são mais diretos, o ar também. O ar, ele tem uma gama de informações lá dentro, mas porque ele busca o conhecimento, é uma coisa mais intelectual. Então ele é rico intelectualmente falando, tá? Em termos de conhecimento. A água é aquela questão do interior, né? E vai dar bons psicólogos, por exemplo, psicanalistas, terapeutas, porque a água ela também tem essa empatia, né? Ela consegue se colocar no lugar do outro com muita facilidade. O fogo, por exemplo, ele já vai falar, não, meu filho, toma vergonha na cara e vai, né? Não dá um tapão. Dá um tapão e vai. Um empurrão, né? Para a pessoa seguir em frente. Para a pessoa seguir em frente. Claro que muitas vezes é válido também, tá? Porque muita gente acaba ali fazendo muito drama ali, e precisa de opa, vai, filho, anda. Sim. A água na água já vai estudar o seu caso, já vai interagir mais com você. Tem empatia, se põe no lugar. Se põe no lugar, tem sensibilidade. O desafio aqui da água seria manter essa sensibilidade, mas também oferecer uma solução, tá? Porque às vezes vai se sensibilizar muito e acaba não ajudando nada, né? Acaba até... Tá trocando lencinho, os dois chorando junto. Acaba os dois trocando lenço e às vezes ela acaba ficando daquele jeito, né? Também. Acaba pegando a coisa ali para ela. Então o desafio é justamente esse, né? Colocar uma certa barreira, assim, uma praticidade, uma solução. São mais esponjas, então, né? Mão de água. A água ela tem essa tendência a ser mais esponjinha. Mão úmida é um símbolo também de mão de água? Também, mão úmida, por exemplo. Essas características, né, da mão assim de úmida, seca também contam bastante. Tá? A mão água ela vai ter essa umidade bem forte. Tá? Ela pode ser um pouco mais fria, inclusive, mais gelada. Tá? Diferente da mão fogo, que tem uma tendência a ser mais quente. Né? A mão água ela pode ser mais úmida. A mão terra geralmente ela vai ser mais seca, tá? Mais firme, mais áspera. A mão do elemento ar ela não vai ser úmida, tá? Mas ela pode ser também um pouquinho mais gelada, um pouquinho mais fria, tá? E geralmente ela vai ter algumas linhas a mais também, linhas claras, linhas longas, né? O elemento ar, né? Linhas muito compridas, por exemplo. A mão do elemento fogo, como eu falei, as unhas denunciam bastante, né? Uma coisa mais assim, sem paciência. Muito legal. Gente, tem bastante informação aí, né? Hoje a gente conheceu um pouco sobre os formatos das mãos, a relação com os elementos, mas o Thiago já mencionou as linhas principais, linha da vida, da cabeça, do coração, falou das linhas secundárias. Então, como você pode ver, né, a palma da mão é um mapa, né, da vida, e você pode entender sobre o que você está atraindo e também se conhecer. É puro autoconhecimento. Compreender a própria personalidade. O Thiago faz análises da leitura da mão também, através de atendimentos particulares,
que hoje podem ser feitos à distância, inclusive. Então, você que quer marcar um atendimento com ele, você vai agendar, vai mandar fotos específicas, ele vai te explicar a forma de fazer essas fotos e aí ele vai gravar áudios, né, Tiago? Explicando. Exatamente. Então eu pego as fotos, faço o estudo da mão, todas as áreas, tudo isso, elemento, né, formato, coisas adicionais que tem ainda na palma. E eu mando todo esse estudo, toda essa análise por áudios para você. Que aí fica guardado, o áudio é mais fácil também de ouvir, de recorrer novamente, né, se você precisar, para tirar as dúvidas depois. É isso aí. Então, para saber mais, @Tiago Paulice ou pelo WhatsApp 11 95224 0948. Então, vou repetir, 11 95224 0948. Tiago, gratidão mais uma vez aí pela vinda, foi ótimo. Gente, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, né? Sua interação, seu carinho, sempre com o nosso programa. E te dizer que você pode ver a reprise pelo site astraltv.com.br às 18 horas. Eu retorno amanhã às 11. Bênçãos de luz e até lá. Tchau, tchau.